Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira. Tô um pouco sumida, talvez, mas é por um motivo muito nobre. Agora eu sou mãe e eu vou tentar continuar gravando os meus vídeos, só que daqui de casa, pelo menos nos próximos meses. Já fazia um tempinho que eu não falava a respeito do assunto feminismo e feminilidade aqui no canal. E aí, olhando aqui os livros que eu já tinha lido, eu falei, gente, faz muito tempo que eu falo sobre esse livro aqui, que tá aqui no título, aliás, né, vocês já estão vendo, mas nunca trouxe uma resenha a respeito dele, que é esse livro aqui, Feminilidade Radical. Fé Feminina em um Mundo Feminista, da Caroline McCulley. Esse foi um dos primeiros livros que eu li a respeito do assunto de feminilidade bíblica, a respeito de feminismo, e ele abriu para mim várias portas para que eu continuasse a pesquisar a respeito do assunto. Então aqui ela traz uma breve história a respeito do feminismo, como o feminismo desde a sua essência ele é anticristão, o contato da autora, que era considerada feminista antes de se converter, com a palavra de Deus, trouxe para ela um conflito muito grande, principalmente em trechos que são considerados machistas pelo movimento feminista. Inclusive, a autora Caroline McCulley, ela está viva até hoje e é possível encontrar palestras dela no YouTube, pregações em igrejas, principalmente em eventos de mulheres. Inclusive, ela já veio várias vezes para o Brasil, então se você tem interesse em saber mais sobre a autora e os pensamentos dela, basta digitar o nome dela no YouTube, Brasil, ou conferência, congresso, que sempre vai ter alguma coisa dela traduzida para o português. Ela começa o livro com uma indagação, né? Ela pergunta, quantas de nós já ouvimos falar a respeito do movimento sufragista, que é um movimento relacionado ao voto das mulheres? Talvez aqui no Brasil a gente não tenha tanta familiaridade com o assunto, mas nos Estados Unidos é um assunto muito comum entre as mulheres. É um tipo de assunto que é estudado até mesmo nas faculdades como uma matéria aí extracurricular. Ou então ela faz o seguinte questionamento, quantas de nós já ouviram falar a respeito de Beth Friedan, Simone de Beauvoir ou então Jean-Paul Sartre? Mas quantas de nós já ouvimos falar de fato a respeito da mulher de Provérbios 31? E ela fala que muito do que as mulheres pensam, comem, vestem, falam hoje é fruto de uma geração passada com um pensamento completamente feminista. A autora, Caroline McCulley, ela fala logo no comecinho do livro que antes dela se converter, ela era considerada feminista. E ela tinha uma visão a respeito da feminilidade de uma forma completamente distorcida do que de fato a palavra de Deus diz. Ou então ela tinha uma visão bíblica errada a respeito de feminilidade. Na verdade, ela enxergava a Bíblia com um óculos, com a lente, com a cosmovisão feminista. Por isso que ela tinha em mente que a Bíblia era um livro machista, assim como muitas feministas também têm esse tipo de pensamento. Ou seja, através do feminismo, a autora fala que ela recebeu uma visão de que o mundo, e principalmente a palavra de Deus, é completamente sexista. E aí, quando ela se converteu, ela teve que trocar as lentes, os óculos, né, dela, e ela fala que ela teve dificuldade em aceitar ou até mesmo entender a respeito de alguns assuntos bíblicos que para ela nunca foram tão claros. Por exemplo, a questão da submissão. Eu li esse livro aqui muitos anos atrás e para mim foi um divisor de águas a respeito de alguns assuntos bíblicos relacionados à mulher. E olha que eu sou uma mulher cristã que cresceu dentro da igreja. Então, muitas mulheres cristãs que nasceram em berço evangélico têm pensamentos feministas a respeito da própria palavra de Deus, mesmo sempre tendo estado inseridas ali no meio cristão. Quando ela fala, por exemplo, a respeito de submissão, muitas de nós têm o pensamento de que ser submissa ao seu marido é ser capacho de homem ou coisa do tipo, porque é isso que o mundo fala. Mas ela explica com muita graça, né, que a liderança masculina não é autocrática. Ela não é impositiva, mas é uma liderança servil. E que é verdade sim que os homens pecam, mas o que resolve o problema do pecado não é o movimento feminista. É o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Cristo que tem o poder de mudar o coração de um homem autoritário, machista, sexista, seja lá o que ele for. E ela fala que é compreensível, né, no meio de um mundo tão injusto e cheio de pecado, em que os homens pecam e machucam e agridem as mulheres, um movimento feminista surgir.
porque é uma forma terrena de tentar trazer justiça para as injustiças desse mundo. E ela fala, né, que se os homens fossem líderes servis, né, servos e líderes da sua casa, do seu lar, da sua esposa, muito provavelmente o movimento feminista nem existiria. Ou então, talvez ele até tivesse surgido, mas ele teria logo uma morte rápida e indolor. E ela fala que a decadência hoje que existem nos lares não é só culpa do feminismo, como muitas pessoas falam, né? Tudo é culpa do movimento feminista, dessas ideologias, mas também é resultado de uma omissão masculina. E ela fala que o feminismo faz muito bem em apontar os problemas da sociedade. Mas o problema, segundo essa ideologia, está sempre no sistema patriarcal opressor. O problema é o homem, o problema é que aprenderam assim, o problema é toda uma sociedade machista. E a autora fala, né, com muita graça, que o problema, na verdade, são as pessoas, porque as pessoas têm um coração pecaminoso e que nós somos tentados pelo mundo e pelas forças do mal. E que o feminismo, a curto prazo, até trouxe alguns ganhos e alguns benefícios para as mulheres, mas a longo prazo ele criou raízes malignas profundas. E nós, mulheres de Deus, temos que ter ousadia suficiente para combater todas essas vãs filosofias, essas ideologias que distorcem o que de fato é feminilidade bíblica. E essa foi apenas a introdução do livro, que para mim foi um tanto quanto esclarecedora a respeito de diversos assuntos sobre feminilidade. Logo em seguida, ela começa a fazer um breve resumo da história do feminismo, principalmente nos Estados Unidos. E ela fala que tudo começou em 1848, numa convenção realizada lá em Seneca Falls, perto de Nova York. E nessa convenção, que foi realizada inclusive numa igreja metodista, se destacaram duas figuras, a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott. Nessa convenção foram colocadas diversas resoluções em pauta e várias dessas resoluções foram aprovadas, exceto a questão do sufrágio feminino. Para quem não sabe o que é sufrágio, é o direito de uma pessoa de votar. E o engraçado é que muitas pessoas pensam que os homens se opuseram ao sufrágio feminino, mas na verdade muitas mulheres se opuseram ao sufrágio feminino. E tem muitas pessoas que acham que por essa convenção ser realizada dentro de uma igreja cristã, o feminismo, na sua essência, ele tem um pezinho no cristianismo. Mas apesar de ter sido realizado no ambiente cristão, logo no início do feminismo a gente já vê as divergências que ele tinha com a palavra de Deus. Por exemplo, a Elizabeth Stanton, que esteve presente nessa conferência e foi uma das figuras mais notáveis para o feminismo logo no início, ela tinha uma visão obscura a respeito de algumas questões da palavra de Deus, como, por exemplo, maternidade e matrimônio. Também é possível perceber em seus escritos crenças completamente ateístas. Ela dizia: minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos. E ela também foi autora da The Woman's Bible, que nada mais é do que uma reformulação feminista da Bíblia. Porque, segundo a Elizabeth Stanton, existiam alguns trechos da Bíblia que eram considerados subversivos à mulher. Logo, existia uma necessidade profunda de reformular esses textos ou até mesmo adicionar comentários para corrigir aquilo que estava na palavra de Deus. E, embora o feminismo de primeira onda tenha tido até algumas conquistas triunfantes, os escritos da Elizabeth Stanton revelam que o alvo do movimento feminista era a autoridade das escrituras. Uma outra figura que é comentada aqui no livro e é ovacionada pelo movimento feminista, muitas pessoas têm ela como o principal ícone do feminismo, é a Simone de Beauvoir. Tanto é que, não sei se vocês notaram, nas Olimpíadas agora de Paris, ela foi homenageada. Eu tenho essa biografia aqui da Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, chamado Uma Relação Perigosa, uma biografia reveladora de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. É da Carol Seymour Jones. Se vocês quiserem que eu traga uma resenha a respeito desse livro, que é gigantesco, eu trago aqui para vocês. Basicamente, o que a Caroline McCulley fala aqui no livro Feminilidade Radical é que a Simone de Beauvoir, juntamente com Jean-Paul Sartre, né, que são figuras aí muito admiradas pelo movimento feminista, eles tinham pensamentos completamente anticristãos, e até mesmo o estilo de vida deles era muito esquisito. Como, por exemplo, apesar deles serem um casal ali por diversos anos, eles defendiam o amor livre, então
A Simone de Beauvoir tinha as suas amantes, o Jean Paul Sartre também. É falado aqui na biografia deles a respeito de aliciamento de menores, aborto, e várias outras situações assim que deixam a gente de cabelo em pé. Eles também eram defensores do existencialismo, que basicamente defende o subjetivismo e a liberdade individual, ou seja, a verdade que é verdadeira para mim. E o relacionamento deles, esse relacionamento aberto que envolvia aliciamento de menores, foi amplamente imitado pela geração que veio após eles, né? Que foi a geração pós-guerra, a geração dos baby boomers, que basicamente diziam que eles não precisavam de um pedaço de papel para comprovar um amor verdadeiro e livre. Uma outra figura muito ovacionada pelo movimento feminista, trazida aqui no livro da Caroline McCulley, é a Beth Friedan, autora desse livro aqui, A Mística Feminina. Também não tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem, por favor, comentem aqui embaixo. A Beth Friedan fala aqui no livro A Mística Feminina, basicamente, né, sobre o problema da mulher suburbana nos Estados Unidos, ali na década de 50, 60. Ela denomina também como o chamado problema sem nome, né, que as mulheres estavam angustiadas de ficar em casa, cuidando do seu lar. Ela defendia muito para que a mulher saísse de casa, ela culpa o casamento, culpa o matrimônio, enfim. Inclusive, tem várias divergências entre a Beth Friedan e outras mulheres do movimento feminista negro, né? Em que elas falam que a mulher negra trabalhadora sempre teve que estar ali no chão de fábrica, sempre teve que se virar e nunca teve esse luxo de ter um sentimento ruim por se sentir inútil, por ficar o dia inteiro em casa, e que a mulher que trabalha, a mulher pobre, tem problemas reais e não fica inventando problemas sem nome. E ela é muito criticada por essa vertente do movimento feminista negro, mas enfim, isso daí é assunto para outro vídeo. A Beth Friedan se divorciou também, né, relatando que ela sofria agressão doméstica, mas no final da sua vida ela acaba desmentindo a respeito dessa denúncia que ela fez a respeito de agressão, e ela fala que o seu divórcio talvez teria sido um dos seus maiores arrependimentos, e que ela de fato tentou se divorciar e se divorciou de fato, né, para defender a bandeira que ela defendia a respeito da liberdade da mulher e que o casamento aprisionava a mulher. E aí, né, a Caroline McCulley faz o seguinte questionamento: será que a Beth Friedan, Simone de Beauvoir, Elizabeth Stanton, elas estavam de fato compreendendo a sua condição humana como mulher? E a gente já sabe, né, que o fato de você ser mulher ou ser homem não é um problema para Deus. Afinal de contas, quem criou a masculinidade e a feminilidade foi o próprio Deus. E mais uma vez, né, ela reforça que o problema não são os homens, o problema é o pecado. É o pecado que faz com que os homens agridam as mulheres, e o que resolve o problema do pecado não é um movimento, uma ideologia, mas somente o Evangelho de Cristo. Ela fala aqui, né, o feminismo surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Penso que esse argumento é justo, mas o feminismo também surgiu porque as mulheres pecaram em resposta. O evangelho é a verdadeira libertação para mulheres e homens. Gente, sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu estou na página 5 do meu resumo a respeito desse livro, porque eu vou lendo e vou anotando, que para mim é uma forma de estudo, e eu tenho aqui 14 páginas de anotações. E eu decidi que eu vou basicamente parar por aqui, porque senão eu vou falar para vocês a respeito de todo o livro. E não é justo, porque eu quero que você leia esse livro aqui, Feminilidade Radical, da Caroline McCulley. Nos próximos capítulos ela vai falar sobre pornografia, vulgaridade, o que Deus pensa a respeito da mulher, e ela traz muito contexto bíblico para tudo isso, desde a criação da mulher, né, o propósito para qual ela foi criada. Ela fala a respeito de casamento, inversão de papéis. O interessante também é que no final de cada capítulo ela traz ali uma historinha fictícia de situações que acontecem com mulheres e como essas mulheres aprenderam a lidar com aquelas situações, sejam problemas no emprego, no casamento, na família, através da palavra de Deus. E outra coisa que eu achei bem interessante é que ela não fecha os olhos para a realidade das injustiças que acontecem nesse mundo e das injustiças que acontecem contra as mulheres. Ela aponta de fato sim o problema, assim como o movimento feminista faz, mas ela fala que a solução está diretamente e somente no Evangelho de Cristo. Ou seja, gente, esse é um livro super digno na minha cabeceira, como eu já disse, né? Foi um dos primeiros livros a respeito de feminilidade e feminismo que eu li, que me trouxe muita clareza, e os nomes que ela cita aqui foram uma abertura para que eu pesquisasse mais a respeito do assunto. E hoje, como vocês podem ver, eu tenho diversos livros e estudo muito a respeito do assunto, graças à vida da Caroline McCulley, que eu sou muito, muito grata.
Então, feminilidade radical, fé feminina em um mundo feminista, com certeza é digno da minha cabeceira. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa resenha. Eu ainda não estou no cenário habitual do Cabeceira, mas eu sempre vou trazer resenhas aqui para vocês, porque mãe sim, deixar de ser leitora jamais. Espero que vocês se interessem por ler essa obra aqui que marcou a minha vida e a minha caminhada cristã. Deixe seu comentário aqui, pessoal, o seu like e nos siga nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Um beijo e até a próxima. Tchau!